Cara, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu falei pro Forest que pra mim foi muito impressionante, cara. A gente teve 19 palestrantes no Summit, né? Da edição de 2025. E muitas pessoas da minha bolha, assim, de amigos, tal, que não conheciam o Forest, não sabiam quem ele era e tal. Pessoas de outras áreas. E tem muito essa coisa da bolha hoje, né? Uhum. E uma delas foi a minha mulher, cara. E eu, pô, quando terminou o evento, eu até me estranhei, porque assim, ele não é o dia todo sentado, lá era o dia todo, cara, sentado. Eu disse, se ele foi dar uma volta, sério. Que lá, uma volta nada. O dia que tu tava, não, eu sentei e não levantei mais. Olhei todas as palestras, terminava uma era melhor que a outra e tal. Até brinquei com ela, né? Eu digo, pô, isso aí é, claro, a minha esposa tá puxando a brasa do meu assado. Ela falou, não, realmente. Eu falei, tá, e de todas, qual tu gostou? Ela, do Forest. Eu falei, do Forest? Ela falou, não, pá, aquele cara é extraordinário e tal. Cara, por que tu acha? E aí agora uma pergunta, uma pegadinha do malandro. Já começou, agora começou oficial. Não, começou bem lá, nós só vamos cortar aquilo que nós vamos cortar tudo. Nós vamos começar desde que a gente... Agora começou. Cara, por que tu acha que as pessoas se impressionaram tanto? Eu com as tuas palestras de modo geral, mas vamos falar um pouquinho lá do nosso summit lá do Empreender 40 Mais. O que tu acha que pegou elas? Tem um gatilho que é interessante, que depois eu vou entrar num assunto que é, a partir das palestras, eu entendi que a minha empresa estava errada. Foi a palestra que me deu o clique para mudar a empresa inteira e estou pivotando há 2 anos e não está pronto ainda. Tá bem mais legal, mas ainda está faltando. Mas enfim. Cara, eu acho que a primeira coisa é a identificação, né? Tudo aquilo, acho que nada é novo, absolutamente novo, porque tu passa por isso, né? Tudo que a gente foi conversando sobre a problemática do mundo atual, todo mundo sente em alguma esfera. Tu não precisa ler uma notícia da tese da USP para entender. Tu tá sentindo na escola do filho, tu tá sentindo no dia a dia, tu tá sentindo como tu consome conteúdo, com a dificuldade do mercado de trabalho, com a dificuldade de conseguir uma agenda com alguém, a dificuldade que tu tá vendo TV e tu pega o celular e esquece o filme que tá passando, tem que voltar. Enfim, tem milhões de situaçõezinhas que mostram essa problemática. Então, acho que a primeira coisa que eu responderia é as pessoas se identificam. Quando a gente começa a botar todo o problema junto, assim, tem um monte de coisa pingada. Quando a gente bota tudo na mesa e tu olha, tu diz assim, cara, tá rolando. Tá rolando isso, tá rolando esse problema. Tu te enxerga Tu ali, te né? enxerga num exemplo, no outro, em vários. E aí, a partir de tu se enxergar naquilo, tu diz, tá, o que eu vou fazer com isso? Que aí é a segunda parte, né? Porque isso é uma parte legal, assim, quem vê a minha apresentação, quem vê a minha palestra, o começo ali é bastante angustiante, mas não negativo, assim, aquela... Não, é que começa a mexer com... Começa a mexer, ele é de alguma forma, ele te conecta com emoções, tu não fica indiferente, ele é um pouco angustiante, um pouco excitante, um pouco dizendo, cara, o que é isso aqui? Só que depois a gente pega na mão e aí a gente começa a conduzir, que é a parte interessante, eu até brinco, né? Vocês vieram aqui para buscar essa pergunta aqui, o que a gente vai fazer com isso? Né? O que a gente vai fazer com isso? Com esse cenário, com esse problema, com esse mundo que a gente está inserido. E aí a gente começa a pegar na mão e lembrar pequenas coisas que a gente tem que fazer. E assim como a problemática é simples e identificável, a solução também é simples. A gente não chega, a nossa solução não é assim, cara, você tem que mudar de vida, você tem que largar tudo e fazer um sabático na Tailândia. É tudo muito pequeno, são pequenos hábitos, pequenas olhadas que você dá. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é tudo muito simples e ao mesmo tempo tudo muito necessário. E aí as pessoas ficam com vontade de fazer. Assim, esse sentimento que o Fabinho falou, eu também tive, tá? É impressionante. Eu acho que a gente teve muita competência / sorte dentro do time que a gente montou para a edição passada do Summit, tá? Foi... Cara, eu não vi uma crítica, assim, não teve ninguém que chegou para mim e disse, pô, tava muito legal, mas o fulano eu achei que não precisava. Não, muito pelo contrário, né, cara? Todo mundo que a gente falou, os caras, pô, não imaginava, conhecia o Beltrano, conhecia isso, conhecia aquilo, né? Óbvio que as pessoas tinham os seus preferidos dentro desse time todo, mas eu acho que a grande maioria das pessoas que eu falei, tu foi o cara que mais impactou eles, assim. Não sei se porque talvez algumas pessoas estavam ali e não te conheciam, então foi uma grata surpresa para eles, talvez porque realmente isso que tu falou, eu acho que tu mexeu muito, muito com essa questão. Quando tu olha a tua dor no palco, tu começa a pensar, primeiro,
tu te enxerga ali, isso mexe dentro de ti, e segundo que tu pensa, não sou só eu, né? Sim. Tem uma galera passando por essa E o convite coisa. é meio esse, né? Vamos reagir, é quase um movimento, é quase, ó, vamos aí. É isso. Vamos juntos meio que encarar e lidar com isso. Né? Muitas vezes a gente sabe que a gente está passando por alguns processos que tu precisa mudar. Mas como tu acha que o resto do mundo não está passando por aquele processo e tu sozinho não vai conseguir mudar aquilo, tu acaba não fazendo nenhuma ação. Né? E aí quando tu vê alguém em cima do palco falando sobre isso, tu diz, pô, se todo mundo, né, mudar aqui, a gente vai conseguir evoluir. Então eu acho que isso foi super impactante. Mas assim, ó, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, Forest, e contasse da criação da tua empresa, o que ela faz, até para as pessoas que estão nos assistindo conseguirem entender um pouco, para a gente começar a desenvolver a partir daí. Eu trabalhei com estratégia a vida inteira, né? Estratégia de marketing, de marcas. Gaúcho, muita gente nem sabia que eu era gaúcho. Pois cara, isso foi outra coisa. Isso é interessante, assim. Às vezes que eu vim poucas vezes, assim, me convidaram para alguma coisa da ARP, alguma coisa. Eu já estava em São Paulo há muitos anos e me convidaram para o negócio da ARP e às vezes nem sabiam que eu era daqui, né? Porque eu fiz uma carreira completamente... Eu comecei dono da minha própria agência. Então eu nunca participei do mercado publicitário. Sim. Gaúcho famoso. Não por falta de vontade, assim. Eu acho que... A tua formação é publicidade? Eu tenho formação de frente para trás. Eu tenho formação de design estratégico, eu tenho formação de MBA executivo, administração e formação de comunicação social, marketing e publicidade. Tá. Mais ou menos isso. Mas assim, pô, o que tu faz, cara? Eu nem consegui os empregos, assim, eu tava meio na faculdade e aí pintou eu já tava fazendo uns freela para uma empresa, um estágio, eu acho, né? Era freela. E aí pintou de eu montar minha agência. Assim, o cara já tinha um volume já tinha uma conta, o cara já tinha um volume de coisas e eu que cuidava. E aí quando eu me formei, ele tava precisando, sei lá, do espaço que eu ficava, dizendo, não quer levar pra fora esse negócio? Sim. Aí nasceu uma agência desse jeito, assim. E aí eu fiz por 6 anos isso. E aí, cara, voltando. E aí eu montei minha agência. Claro que dá errado, né? Uma agência que tu monta com, sei lá, 19 anos de idade, sei lá quantos anos de idade. E aí, lá pelas tantas, um amigo meu de São Paulo tá precisando de uma ajuda. Olha que louco, tava precisando de uma ajuda para montar uma agência, atuava em ativação, marketing esportivo. E aí eu tinha bastante experiência, amigão, e eu fui passar um mês. Não fechei minha agência, nada, combinei com meu sócio, vou passar um mês ajudar o cara lá. E aí fiquei 20 anos, né? Foi o mês mais longo da tua vida. Foi o mês mais longo da minha vida. E aí é muito interessante, né? Porque, cara, qualquer pessoa... Enfim, São Paulo é desafiador, mas a gente vence, né? Porque tem muita oportunidade. Se a pessoa tá afim de fazer e tá afim, São Paulo abre as portas, né, pra ti. Tu tem que segurar um pouquinho, tu tem que passar arrebentação, né? Sim, mas tem lugar. Tem, muito. E aí eu fiquei lá por muitos anos e, aliás, depois aí, claramente eu desisti da minha agência, saí fora e aí comecei a procurar trabalho legal lá, assim. Na minha área, em marca, em marketing. E aí eu tomei minão de todo mundo, assim, cara. Tipo, não conseguia trampo de jeito nenhum, trampo legal. Sério? Assim, porque... eu nunca tinha passado pelas agências legais, eu era de um mercado que era afastado, enfim, eu não era uma pessoa... Aí eu tive que começar meio que escalar, assim, desde umas empresas... Sei lá, trabalhei muito com ativação, que não era minha praia, mas eu sabia. E comecei a ir e escalar minha carreira, e crescendo, e aprendendo, e fazendo coisa. Aí sim, aí eu teve um momento que começou a virar isso... Através do trabalho, do talento, do que eu fazia, eu comecei a achar meu espaço. E aí sim, fiquei em grandes agências por 8 anos. Aí fiz uma carreira bem legal lá. E aí, claro, quando tava tudo bom, eu tava, sei lá, ganhando meu dinheiro e tava meio, quase no auge, eu acho, dessa caminhada de profissional de estratégia, eu comecei a olhar pra frente e eu vi que o modelo não era esse. E aí eu resolvi montar a Troublemakers. Que idade tu tinha? Cara, nem sei, 30 e alguma coisa, por aí. E aí eu resolvi montar a Trouble em 2018, só que o processo demorou 3 anos, olha que louco. Eu registrei a Troublemakers em 2018, 14 mais ou menos. Tipo assim, demorou 4 anos a concepção do negócio. Isso eu falo muito pra galera. Tipo, a galera acha que em 1 ano que tá numa empresa, 2 anos, não tá acontecendo, já aqui não vai acontecer. Cara, demorou 4 anos pra eu fazer um movimento de começar o negócio. Pra tu entender. 4 anos, pra entender. Pra tu entender o que tu queria. E a gente tá há 7, sendo que os primeiros 2 super experimentais, aí a gente ficou bem, e aí de 2 pra cá eu tô mudando tudo, jogando fora tudo. Então eu tenho muito isso de jogar fora as coisas. E aí de fora tem gente que diz, isso é loucura, né? Porque tu demorou pra chegar na carreira de estratégia e jogou fora. Tu demorou pra, sei lá, atingir o design thinking, a gente era super reconhecido por design thinking, jornadas de inovação, eu joguei fora.
Cara, como é que eu jogo fora o core? É tipo tu ser um... Mas tu não Ser jogou... uma hamburgueria e jogar fora o hambúrguer. assim, mas começa... tu não jogou fora a tua história. Não, e ele vem junto. E o próprio Entendeu? pensamento, quando eu digo design thinking, o pessoal do design thinking fica brabo comigo quando eu digo que não é mais a ferramenta, que não é mais a... Claro que o pensamento vem. Tô falando em termos de ferramenta, de processo e tal, mas a mentalidade do designer estratégico, ela vem, te acompanha, ela tá em todo mundo, ela tá em empreendedores, ela tá em profissionais e tal. Enfim, aí aconteceu isso, cara. Eu comecei a olhar o modelo. Eu achava que a gente era em marca, muito pouco, em marca, estratégia de comunicação, de marketing, muito pouco de negócio. Tipo, o modelo era muito preso em comunicação, em mídia. Então, sei lá, eu ia numa grande marca, fazia uma investigação, entendia que o problema se dava no PDV. E no fim do dia, tudo tinha que virar Faustão. Tudo tinha que virar TV. Então, tu ficava meio com uma síndrome de impostor consultivo, dizendo, pô, que cara de estratégia sou eu, que entendo o problema do meu cliente, mas a minha solução é a mesma. Sempre a mesma. E aí eu pulei para esse modelo. E na época eu estava bombando os métodos ágeis. Então, eu me desenvolvi muito um cara de estratégia. Imagina, planejamento estratégico, isso era uma coisa de 6 meses antes. E aí vieram os sprints, vieram a estratégia. E aí eu pulei muito antes para começar a entender isso e levar esse método ágil para dentro dos processos. E aí a empresa, a Trouble, basicamente, ela era isso, assim. Ela era uma empresa que permitia com que as pessoas pensassem através de métodos ágeis, de modelos ágeis e modelos de cocriação. A cocriação é uma coisa recente, cara. É bem recente, se tu olhar o histórico. Só que agora já é meio... já é. Não é uma novidade. Ninguém busca mais a cocriação como produto. Sim. Nossa, vamos fazer... Sim, agora já é uma coisa meio orgânica, normal. né? Normal, exato. Tá, Assim como a internet e assim como a IA vai ser. Sim. Né? Então, assim, a gente fez esse negócio e a gente montou a Troublemakers nesse cenário de um outro modelo para ajudar os clientes a pensar de uma forma muito corajosa, de uma forma muito com pessoas diferentes, usando o menor tempo possível para chegar na coisa mais ousada possível, porque tu tinha pessoas diferentes numa mesa, diferentes num ambiente. E aí a Trouble nasceu para isso, por isso os Troublemakers, né? Tá. E eu estudei pra caramba. Daí, por exemplo, os Troublemakers, as pessoas, pode dar o nome que você quiser, os originais, os diferentões, os inquietos, sei lá, tem milhões de nomenclaturas pro mesmo tipo de gente, que são aquelas pessoas que, cara, que não são a média, que se incomodam como as coisas são e transformam. Dá trabalho transformar, dá trabalho questionar, dá trabalho botar a mão na massa. Só que essas pessoas que têm a energia, a coragem, o saco suficiente para encarar, são as que transformam. Então eu estudei pra caramba as biografias, os livros e tudo, e aí isso virou o nosso método. Só que o nosso método lá atrás, ele era sobre uma jornada de inovação. Era dentro de uma jornada de 60 dias, de design, de discovery, de criação, de cocriação, de ideação, de prototipagem. E aí, nessa pivotagem, eu entendi que é outra coisa. Eu peguei o método dos Troublemakers e transformei numa toolbox, onde são pequenos exercícios que tu usa em sessões. Quase sessões meio, vou chamar de terapêuticas, entre aspas. Porque aí esse mundo não deixa ninguém pensar. E aí vem a pivotagem, aí vem a palestra inteira. Enfim, eu fui longe. Volta pra... Mas é mais ou menos essa a lógica da Trouble. Mas vamos lá, de forma bem prática, tá? Tu é chamado por uma empresa... Como é que funciona? Tá, eu tenho uma empresa lá de... Não, o Empreender 40 Mais. Vamos tá, dizer que a gente Empreender 40 Mais. Chama o... Vocês Vou para... cobrar. Tá. Vou cobrar. Falei pra ele. Tô brincando. Chama o... Exato. Cara, assim, vamos lá. Como é que funciona? É que tem muitas formas de fazer. Vamos supor que vocês chamam... Ou então fala de algum... Não precisa dizer o nome da empresa, mas de alguma empresa que tu tá fazendo agora. Cara, eu vou falar assim, ó. Vamos entender a moral da história. Antes de entender qual que é o desafio que o cara vai dar. Tá. A moral da história é a seguinte. As empresas têm um monte de pessoas legais. Tá. Talentosas. As empresas recrutam brigando a dedo pelas pessoas. Tu demora um monte para ir no concorrente, trazer um cara e tal. E tu busca os melhores talentos para colocar nas maiores empresas. Tá. Só que depois que eles entram nessa máquina, no mundo de hoje, cara, ninguém consegue trabalhar. Ninguém consegue pensar. Tu tem uma agenda do Google que é tipo uma batalha naval. Tu não tem tempo de pensamento, tu não tem tempo de ócio, tu não tem hábito, tu tá sempre sendo impactado por estímulo. Na vida pessoal também, a palestra fala muito sobre essa coisa da burrice, o quanto a gente tá emburrecendo. A gente não tá emburrecendo porque a gente decidiu ser burro. A gente tá emburrecendo porque a gente não tem mais a prática do processamento de pensamento. Sim. Porque o mundo não deixa. E aí quando tu desce pra empresa... Eu brinco muito que é o fantasma da mesmice que ronda os corredores. Cara, as pessoas são muito talentosas, as pessoas são muito capazes, as pessoas têm opinião, as pessoas têm informação, só que elas não conseguem trabalhar. Elas passam o dia, o mês e o ano despachando coisa e cumprindo tarefa. Pagando incêndio. Aí tu se pergunta, vale a pena trazer
um super cara de 50 mil reais por mês e botar ele para jogar numa posição de cumprir tarefa, uma analogia com o esporte. Vale a pena eu trazer um craque e largar do ataque e largar na zaga? Não. Então, com essa problemática, se tu pensar individualmente um cara, mas pensa uma grande empresa, onde milhões de pessoas dessas queriam trabalhar e não conseguem. As empresas ficam tudo no meio nota 5. Sim, sim. E aí, cara, vem a história. A Trouble abre uma janela para esses caras, para essas pessoas, inclusive com reforço de gente de fora, sentar, olhar, pensar e conseguir trabalhar de um jeito ousado, de um jeito corajoso, que é o que toda empresa espera. Toda empresa quer dos seus talentos inconformismo, inovação, criatividade. O discurso aquele do RH, sim. todo mundo quer, só que ninguém cria a condição de trabalhar. E a gente entendeu como fazer isso de um jeito muito prático. O nosso produto, inclusive, chama bolha. Porque é isso, a gente deixa a burrice, o zumbi, a correria lá fora, fecha uma bolha de pensamento e ali dentro as pessoas vão no seu máximo. Só que não é um máximo de trabalhar de exaustão, é ao contrário, elas ficam felizes. Porque tá todo mundo meio frustrado, cara. Tá todo mundo meio... Ninguém chega assim no início do ano dizendo, esse ano eu quero dar uma carimbada pra chegar o Natal rápido. No início do ano, agora, no início do ano, todo mundo quer fazer diferente, fazer negócio, transformar empresa ou mudar de emprego. Mas à medida que o tempo vai passando... É uma lua de mel, ela vai caindo. Sim. Tipo, o ano novo... Cara, o ano novo não é sobre o ano novo. Não é a roupa que você põe, a onda que você pula, onde você tá. O ano novo é tentar manter o espírito e a energia de ano novo ao longo do... Sim. Distribuir ao longo do caminho, ao longo do ano. Voltando. E aí, cara, então a gente meio que é esse personal trainer de pensamento crítico. E aí, quando veio o mundo das IAs, que a gente pivotou uns 3 anos atrás, já estava entendendo isso, cara, daí é mágico, né? O que eu fazia em 60 dias, hoje eu faço em 4 horas. Em termos de recurso, de potencial, de criação, de construção. Então, a gente começou a deixar de ser uma jornada e passar a ser sessões. E eu tô falando de sessões porque, cara, pode ser de 2 horas, pode ser de um dia, pode ser 3 sessões, pode ser sessões fechadas, pode ser uma experiência, pode ser uma sessão que se dá no Farol Santander, no MASP, e é legal, com experiência, com menos experiência. Então, a Trouble, ela é essa ginástica de pensamento aplicado a problemas reais. Tá, mas a empresa... É isso que ela faz. Tudo bem, mas a empresa te chama porque ela detectou isso, ou ao gestor, o cara do RH, alguém detectou, eu tô com um monte de talentosa aqui e os caras tão presos, ou ela... Por que... Então, aí tem momentos diferentes. Aí tem momentos diferentes. Aí eu vou chegar. Então, a empresa faz isso. Imagina que a gente é esse personal trainer que cria esse espaço de proteção da inteligência ampliada, que é uma coisa que eu vou falar bastante, não falei ainda hoje, mas essa coisa, para mim, é sobre a inteligência humana mais artificial. É a ampliação da inteligência humana. Não é a terceirização da IA. É a IA potencializando a inteligência humana nessa valsa que dança 2. Então, esse é um lugar de inteligência ampliada, de inteligência humana que precisa ser resgatada, com também entender a linguagem e o letramento da artificial para rolar essa quinta potência de inteligência de pensamento. Enfim, a gente cria esse espaço para resolver isso. Chegando nas empresas. Cara, antigamente a gente atendia muito empresa de área de inovação. Às vezes, marketing. Hoje a gente atende, cara, recurso humano, inovação, vendas, porque a gente pode criar, a gente é generalista, a gente cria a sessão para o problema que for. Então, por exemplo, tu falou, o que a empresa, o gestor pensa isso, um gestor pode pensar. Vou dar um exemplo, vou tentar lembrar do ano passado. Um gestor olhou o time, metade da equipe era antiga, a metade era nova, a galera não estava se entrosando, estava rolando um fla-flu, um Grenal, e ao mesmo tempo todo mundo meio com os playbooks, né, fazendo já o que dá certo, garantido, e ele precisava uma chacoalhada. E aí ele chamou a gente, pensamos uma experiência de um dia para botar dedo na ferida, para questionar, para as pessoas se olharem no olho e dizer, cara, e aí? O que a gente acha do nosso trabalho? O que tu acha do teu? Tu tá feliz, não tá feliz? E eu tô feliz? Pô, tu me conhece? Eu sou o André. Tu pode me acessar? Cara, eu tenho um baita tesão de fazer inovação. Não sabia, eu achei que tu não tinha. E aí tu bota as pessoas para começar a conversar, passam um dia juntos, e aí tu decide se tu quer uma coisa mais de química, de entendimento de problema, de diagnóstico, ou não, se tu já quer de ideação, pensar. Eles adoram, a gente faz pensar umas loucurinhas. A gente diz assim, cara, vamos pensar aquelas ideias que a gente teria medo de ser demitido. E vamos pensar. E cara, é muito louco, pensa assim, pergunta, achar perguntas. A gente não acha... Quanto tempo tu demorou a achar uma pergunta? Pensa assim, quanto tempo tu gastou na tua vida para achar uma pergunta? Ultimamente. Não dá 1 minuto. Ninguém tem a capacidade de ficar 1 minuto pensando numa pergunta. Cara, tu não fica 1 minuto. Se contar no relógio 1 minuto, tu não fica.
Nem na praia tu fica pensando uma pergunta no minuto. Uhum. Quem dirá na vida real? E aí a gente cria uma sessão que os caras ficam 1 hora procurando a pergunta. Cara, é transformador, assim, porque tu começa a questionar tudo. Então a gente tem essas sessões, então, um gestor que está querendo que o time fique mais ousado ou que tenha mais química. Sei lá, uma categoria sorvete. O sorvete está preocupado com a inovação. Antigamente era muito tradicional, o sorvete, o picolé, o picolezeiro, a praia, o carrinho, a cornetinha. Hoje tu tem um ambiente muito mais complexo. Estou conversando com um cliente nosso. Falei, cara, quem é o concorrente de sorvete hoje? Quem que é o concorrente de sorvete hoje? Por exemplo, o TikTok pode ser concorrente. Pode. Em vários sentidos. Se tu tá ali navegando e não tá olhando e não tá tendo vontade, e se tu fica na sombra e não fica no sol, se tu não aproveita o verão, enfim, é muito mais complexa a questão. A gente estava pensando, por exemplo, sabão em pó. Marca de lavagem, lavanderia, sabão em pó. O sabão em pó estava preocupando sempre com o quê? Com a maciez, com o branco, com a qualidade da roupa. Tá, mas se tu tem que cuidar da roupa, por que tu só cuida da roupa na lavagem? Por que tu não cuida da roupa numa economia circular? Por que tu não começa a interferir na produção dos tecidos? Cara, tem muitas trilhas que as empresas precisam olhar e não olham. Então, eu acho que é isso que a gente permite. A gente permite que os caras saiam de um playbook cotidiano, automático, para, no mínimo, pensar. O que tem a ver a correlação do sorvete com a dopamina e o vício de rede social? O que tem a ver a influência, sei lá, a vibe dos influenciadores com a Capela Sistina, que é uma coisa que a gente fala na palestra. Sei lá, a Capela Sistina só foi a Capela Sistina porque teve liberdade de respeitar a forma como o artista queria fazer. Os influenciadores estão reclamando por isso. Tu não pode contratar um influenciador e querer que ele se vista da marca, encaixote a marca. Ele tem que ter uma natividade, uma naturalidade com as coisas. E talvez esse seja o maior desafio hoje para as marcas, é conseguir entender isso, né? Exato. Porque a audiência do influenciador, ela tá no influenciador, né? Sim. Cara, a gente está passando um período muito complexo, que eu acho que quem está nos vendo vai concordar. A gente está no mundo da performance, do resultado, porque está apertado, né? Tá todo mundo um pouco com as margens mais apertadas, com mais medo, se virando. Então, isso entra numa pegada de produtividade, performance. Só que, vamos lá, o que é uma performance? A gente pegar um carro e acelerar pra caramba pro lugar. É performance? Se o lugar é errado, não. Sim. Se nós queremos ir pra praia e a gente cair na serra, não é uma performance, mesmo que a gente tenha feito aqui na serra em 30 minutos. Então, e como as empresas estão vilanizando a estratégia, todo mundo acha que parar para pensar é um pouco perda de tempo. Exatamente. É um pouco abraçar a árvore. Não, cara. Assim, o pensamento, a estratégia, a disrupção é o que dá a base da performance. Porque tu ir rápido, ou tu ser muito bom executor, do caminho errado, também não é performance. Então a gente está num momento muito esquisito de vilanização do pensar, né? Do thinking, que eu digo. Cara, eu até fazendo propaganda do livro aqui, ó. Boa. Empreender 40 a mais. Nas boas e más casas do ramo, em todas. O homem paga um jabá forte. Tu viu? Quando a bagagem vira vantagem. Esse aqui é do meu amigo André que coisa boa. Forete. Esse aqui já é teu. Que maravilha. Aproveitava também, vou mandar um outro recadinho aqui. O governo do Rio Grande do Sul acredita que unir inovação, conhecimento e empreendedorismo transforma o nosso futuro. Por isso, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, a SICT, atua para fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho, conectando ideias, pessoas e empresas. Com programas como o Startup Lab, o Estado promove a aproximação entre startups e grandes empresas, incentivando a inovação aberta, a geração de novos negócios e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os desafios do presente e do futuro. O Startup Lab está presente nos 8 ecossistemas regionais de inovação, impulsionando o crescimento econômico, a criação de empregos e a transformação de boas ideias em grandes oportunidades. Porque quando a inovação acontece, o Rio Grande cresce junto com as pessoas e os negócios. Empreender é o futuro e o futuro nos une. Governo do Rio Grande do Sul.
Recadinho dado aqui também, voltando. Do tempo que eu dei o recado aqui, o Fran já leu o capítulo inteiro ali. Concordo bastante. Concordo. Cara, mas olha só, eu falo no livro bastante sobre o entendimento que eu tenho de que um empreendedor, um cara que quer construir, que quer produzir, esse cara precisa ler bons livros, ver bons filmes, ir a bons shows, sabe? Fazer uma bela viagem, porque eu sou completamente contrário a essa ideia maluca, cara, que se desenvolveu e que tomou uma força gigante de que eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, que eu não posso fazer mais nada da minha vida, que eu tenho que ter prazer em ter uma agenda sufocante, onde eu digo assim, olha, 7 horas da manhã eu tô no escritório, eu só saio lá 10 horas da noite. Trabalha enquanto eles dormem. E eu já contei aqui no podcast um negócio que aconteceu, cara, no Natal do outro ano ainda, que a gente tava se arrumando, assim, pro jantar e tal. E o Murilo, que hoje não tá aqui, o nosso diretor, tá viajando, né, cara? Férias. E aí o Murilo, cara, meu filho, veio com o telefone e disse, pai, olha isso aqui. Aí eram rios, cara. Tinha uns caras num escritório, 9 horas da noite, Natal. E os caras, porra, aqui nós somos demais, nós estamos aqui batendo meta. Aquelas musiquinhas de torcida, né? Porque com a gente não tem Natal, não tem Réveillon, não tem nada, porque enquanto vocês estão fazendo ceia aqui, nós estamos aqui comendo sanduíche, fazendo acontecer e tal. E fiquei olhando aquele pensando, cara, esses caras são, desculpa a palavra, uns otários, cara. Porque se ele tem que trabalhar dia 24, 9 horas da noite, é porque ele foi muito incompetente Durante antes, cara. E a vida dele tá uma M, né? E a vida dele tá uma M. Exato. E o planejamento... Tu não tem com quem comer um arroz ruim de uva passa. Cara. Tá E, muito cara, errado. e planejamento... Ele não... Cara, vai fazer diferença pra ele no dia de Natal, cara. Ele passar com a família. E uma coisa, talvez ele até vai fazer venda, não sei o que ele tava fazendo... Mas, pô, cara, será que os filhos dele, a mulher, a namorada, o namorado... Mas é que é um mundo meio maluco, né? Isso, da performance, cara. da aparência também, né? E, cara, olha que louco, né? Como a gente falou, assim, isso era muito visto como dois mundos. É muito visto ainda como dois mundos. É muito visto. Quando também. tu fala assim, eu quero ir no teatro, eu quero eu quero estudar, pô, eu quero reservar um dia pro meu time pensar o futuro. Parece uma frescura pra muita gente. Pô, como assim? Repetir no teatro e ver e tal. Só que, cara, olha o pulo do gato que a galera não entendeu. O que é o mundo da IA? O que é o mundo da IA? É o mundo das perguntas. É o mundo... É mundo de repertório. É isso, cara. Porque assim, ó, se tu sentar com as IAs e sair linearmente pedindo tarefas, oi, faça o planejamento, revise o planejamento, faz de conta que eu sou o McDonald's e nananã, e faça nananã, vai dar mais ou menos parecido na mão de qualquer pessoa. Sim. A rota da estrada, ela muda conforme tu desafia a máquina. É isso, cara. Só que a galera tá ainda naquela fase assim, eu vi no Instagram uma super dica de prompts. Faça o seu planejamento como Steve Jobs. Pega esses prompts e joga lá. Só que todo mundo vai pegar um Claro, cara. E aí no fim do dia empata igual. Então, cara, essa coisa que tu falou do aproveitar a vida, repertório, ler um livro, ver ócio, pensar, sentar embaixo da árvore e pensar, o que era antes uma frescura, agora é ouro. É ouro. É assim, é a maior moeda que a gente tem hoje. Então, uma das coisas lá dos Troublemakers, que eu falo bastante, cara, é o repertório do cara. A gente tem falado muito, né, Fernando? É o repertório, cara. Porque uma coisa assim, cara, imagina que a gente tem meia hora pra pensar. A gente tem que dar uma cartada no Empreender 40 Mais. Tem que dar uma cartada. E a gente pode agora fazer um brainstorm aqui, qual a cartada que nós vamos dar? A outra coisa, a gente diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, não vamos mais trabalhar hoje. Cada um vai onde quiser. Vai pra piscina, vai correr, vai ler livro. Ou então, dá umas visitadas numas lojas, pegar uns cases e tal. E amanhã a gente vem aqui conversar sobre a cartada que a gente vai dar. Cara, não tem nenhuma dúvida que vai ser diferente. Claro. Inclusive, se a gente for joquear, eu gosto muito do jockey, joquear a IA pra isso. Porque se a gente botar hoje, a gente vai estar na angústia dizendo, cara, qual a cartada? Somos um evento assim, assim, assado, qual que é a cartada nós vamos dar? Agora, se amanhã eu disser assim, dizendo, cara, eu fui numa sorveteria e eu descobri que ela tá lá há 120 anos. Por que um evento ou uma plataforma de empreendedorismo duraria 120 anos? Cara, a gente começa uma outra conversa.
essa conversa não ia estar ali. Se eu não tivesse ido lá pensar. Então, essa coisa do repertório, o jogo virou. Claro. O que era muito claramente uma frescura dos produtivos. Hoje é o ouro, Hoje velho. é o ouro que vai fazer com que a gente diferencie e coloque a pessoa no centro. A inteligência ampliada, que é uma coisa que eu falei bastante no evento, cara, assim, é quase óbvio, porque num primeiro momento, toda tecnologia deixa todo mundo meio bobo, assim, com a tecnologia. E é bom isso. Então, no primeiro momento, era assim, cara, olha que Um legal. encantamento. O cara vinha e te vendia assim, cara, olha que legal, eu fiz uma apresentação em 10 minutos. Até o ano passado eu demorava uma semana fazendo PowerPoint. Agora em 10 minutos, pá! E aí vende isso como uma coisa maravilhosa. Sim. E de fato é. Só que, se ele ficar nessa camada, Acabou. a empresa lá na frente, essa empresa produtiva, essa empresa do growth, vai dizer assim, não, mas peraí, se tem uma máquina que faz em 5 minutos que um carinha fazia numa semana, eu não preciso do carinha. E é tão óbvio isso, e as pessoas estão com tanta dificuldade de enxergar, que, cara, as pessoas têm que voltar a ser pessoas interessantes. O que vai garantir os empregos da gente É gente a gente interessante, mas ao mesmo tempo, claro, aberta também. Isso. Eu não posso também ser aquela pessoa saudosista que diz Não, assim, não. não, o ser humano é incrível, porque eu tenho 40 anos de carreira, porque nenhuma máquina me substitui. Não, peraí. Não. Tu pode, mas assim, tu tem que se letrar e tu Sim. tem que usar as ferramentas É isso aí. em favor do teu pensar, da E tua uma- cabeça. É por isso que eu ampliado. A artificial, ela amplia o pensamento humano. Por isso que Mas tu não pode tirar o teu da reta para dizer assim, não, joga aí. Não, ao contrário, cara. Não, por isso que eu tenho que ter repertório. Eu sou o cara, eu penso, eu tenho uma vivência, eu sou diferente de ti, que eu sou diferente de ti. Tem empresa que vai precisar de mim, tem empresa que vai me achar um saco. É isso. Tem empresa que... Enfim, a gente, a partir do nosso repertório, do nosso conhecimento, a gente vai melhorando, se ampliando para usar as ferramentas num lugar muito mais legal. E uma coisa, né, André? Assim, ó, eu acho, eu não tenho a mínima dúvida, né, que a IA trouxe uma praticidade, uma rapidez para nossa vida impressionante, né? Impressionante. Só que tem uma coisa, tem a construção desse caminho. Quando a gente diz, eu levava uma semana para fazer um PowerPoint e agora eu faço em 10 minutos. Durante aquela uma semana que tu está construindo aquele PowerPoint, pode ser que algumas coisas ali passem a fazer mais ou menos sentido para ti dentro daquilo que tu está construindo, né? Seja por experiências que tu vai viver durante aquela semana, né? Ou seja, realmente pelo tempo que tu está construindo ali, daí tu parou hoje, aí tu volta amanhã, tu constrói, né? Eu gosto muito de escrever e fiz muito curso já de escrita criativa e de... Cara, eu tive a sorte de ter na minha vida um cara que sempre foi o meu grande ídolo, assim, na escrita, que é o Alcide Vargas Cheuichi, que para mim é um gênio da literatura brasileira, e o Alcide foi meu professor durante quase um ano. E aí ele falava muito sobre isso, né? Sobre tu deixar o texto dormir, tu voltar nele, tu olhar. E é isso, muitas vezes tu volta pro teu texto e tem coisas ali dentro que elas estão meio truncadas e, pô, é uma palavra que tu precisa mudar e tal. Né? O que me preocupa um pouco nessa questão da IA é isso, é quando a gente perde um pouco dessa natureza do artesanal, do construir, assim, do deixar o texto dormir, né? Porque de tudo isso que tu falou, desde que a gente sentou aqui, tudo se resume em pessoas. O fundamental de tudo isso é pessoas. Usando o restante é ferramenta. Usando a ferramenta que tu usar, né, em todo esse período que tu tá falando, né, no final de tudo o que sobra são as pessoas, né? E a capacidade que tu tem de estimular elas a usar de forma melhor as ferramentas e a própria ferramenta que a gente já tem, que é o cérebro. Né? De que forma a gente vai estimular isso? E aí eu concordo muito contigo nessa questão da inteligência ampliada. Né? Se tu simplesmente começar a usar a inteligência artificial sem te colocar ao lado dela, né? Tu não vira consegue, máquina. Tu não consegue ampliar, né? Tu faz o mais do mesmo. Cara, eu posso falar, e assim, vamos supor, tá? Você vai ser um cara que vai terceirizar tudo. E aí, beleza, você fica igualzinho. Mas vamos pensar pela ótica da empresa. Sim. A empresa também
se tu pegar duas grandes concorrentes, duas marcas de cerveja, Uhum. elas vão ter acesso às mesmas tecnologias. Claro! Então elas também precisam da pessoa. Não é uma questão. Não é tão simples quanto o que uma pessoa fazia, a máquina faz. Tudo bem, num primeiro momento, sim. Sim. Só que se a minha máquina fizer a mesma coisa que a máquina do amiguinho tá fazendo, Deu. Não vou ter o diferença jogo empata de novo. Exato. Então, no fim do dia, tu precisa lá das pessoas pra isso. E tu precisa que. Só que aí eu acho que vem a história, cara. As pessoas não estão entendendo e as pessoas, a maioria delas não tá afim. Uma coisa é a gente dar entrevista. Sabe quando abre a câmera Sim, no sim. Jornal Nacional? Sim. E aí, qual é o plano do ano novo? Não, eu quero uma vida mais saudável, eu quero comer melhor, tá? É o declarado. Só que tu não mexe nada. Exatamente. As pessoas não... Eu tô sentindo que as pessoas estão muito... Elas não estão afim. Elas têm uma vontade, mas elas não querem mexer um dedo. Acho que elas não entenderam que, cara, nós estamos muito em ameaça no seguinte sentido. A não obsolescência humana depende muito dessa expansão e dessa vontade de pegar um cérebro que tá atrofiado e pegar no tranco. É quase assim, cara, eu preciso te usar. Só pra lembrar, eu preciso te usar. Porque, vamos lá, o que tá acontecendo hoje? A gente tá com uma correria tão grande, a gente tá com hiperestímulos, a gente gerenciava 10 amigos e agora tá... Vou falar de coisas muito comuns, cotidianas. A gente gerenciava 15 amigos e gerencia 1000. Tá. A gente sabia Sim. a data do aniversário dos amigos e agora eu não sei nem Não o sabe. endereço. Isso. A gente pega um livro e não consegue ficar 10 minutos lendo. A gente senta para ver um streaming e a gente esfrega na nossa cara o que a gente tem que ver e a gente não tem capacidade para a página 2. Sei lá, eu tô no momento culinário, tá no momento filosófico, tá no momento religioso. Por que nós vamos todo mundo ver a Emily in Paris? Sim. Nada contra, aliás, um pouco contra. Mas assim... então, a gente tá muito... Eu digo que um amigo meu perguntou lá no Summit, eu dei uma entrevista no estúdio... Acho que foi o estúdio da RBS, até lá no South Summit do ano passado. Perguntou muito sobre isso. Então quer dizer que a gente tá com preguiça de pensar? Eu acho que a gente já tá na próxima escala. Porque eu acho que a preguiça de pensar a gente tava e a gente teve por um tempo. A gente Eu nem lembra agora mais de acho que pensar. chegou um momento de hipnose coletiva. Eu concordo É uma contigo. hipnose. Aquela coisa que tu tá assim, ó, zumbi. E tu vai e consome. Tu não tá nem vendo, cara. Talvez a palestra pega, porque tu olha e diz assim, caraca, tô assim. Então, essa hipnose, então acho que começa nas pessoas. A gente fala muito da IA e a gente tem que chegar nela. Sim. Só que se a gente chegar nela, eu até falo, inteligência ampliada, a primeira coisa é pegar um cérebro atrofiado E... pegar no tranco, estimular ele. Cara, nós podemos falar de criança. Imagina se para nós, que ainda fizemos transições Sim, imagina digital, uma criança. imagina uma criança que já nasce sem usar. Cara, a informação tá vindo e não entra. Ela bate na testa e volta, ela bate Sim, na testa e volta. Então é um músculo que tu diz assim, cara, não precisa. É uma questão de evolução da espécie. Não preciso desse negócio. Então, beleza. Aí, chegando na história das empresas, cara, as pessoas têm que entender isso. Porque é isso que vai fazer a diferença. E é isso que vai... a partir do momento que tu entender que tu precisa estudar, ler, questionar, ser interessado, se importar, porque também tu não te importa. Se tu tá o tempo inteiro ocupado, tu não te importa. Tu vira funcional. Sim. Tu diz assim, não, eu não vou fritar um ovo aqui porque vai sujar a panela, vou apertar um iFood. Só que, cara, às vezes tu precisa fazer as coisas que tu te importa e se importar com as pessoas. Então, e daí, depois disso, claramente, tu vai ter que entender a grande revolução que a gente tá vivendo. A IA é maior que a internet. Sim. E pode ser que seja maior que a Revolução Industrial. Pode ser que seja. Não sabemos. Mas é muito maior que a internet. Vai ser, cara. E imagina a nossa vida sem internet. É que a gente normaliza, né? Sim. A gente não tá vendo a luz elétrica Porque ela tá aqui. Com ela. Agora fica 3 dias sem luz elétrica, que nem ficamos em São Paulo agora. Eu fiquei 4 horas agora sem luz. Então, cara, eu acho que assim, a gente precisa, esse pensamento, a gente precisa retomar para depois a gente se letrar. Porque eu acho que tem uma parte que é do pensamento, da atrofia do pensamento, mas a gente não pode também dizer, não, agora o ser humano pensa e... Não, pera, aí tem um letramento e um entendimento do novo mundo. Mas eu quero pegar só um gancho com o Forest, é o seguinte... Tô pensando um monte de coisa aqui, Não. eu vou abrindo tabs assim, mas a gente volta. Mas eu quero pegar um gancho contigo, é o seguinte, cara, tem a notícia boa. A notícia boa é que quem resolver pensar, Tá sim. tu entendeu? Cara, vai voar. Eu gosto muito de frase, e tem uma frase que eu falei esse dia que é o seguinte, tá muito fácil de se dar bem, porque tem muita gente fazendo força para se dar mal. Cara, que é justamente essa coisa de
entrar... Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, o teu problema é que tu pensa demais. Eu falei, porra, isso pra mim é um elogio, entendeu? Porque, cara, a gente precisa pensar, querer fazer coisas diferentes, cara. Eu não vou conseguir ir a um lugar diferente se eu só seguir pelo lugar que os outros já caminharam. Eu preciso caminhar para um lugar diferente. Quando a gente resolveu fazer o Empreender 40 Mais, cara, a gente fez muitas reuniões, mas não foram... Cara, depois a gente brincava que a gente falava do Summit durante 20 minutos. E fazia uma reunião de 2 horas. E fazia reunião de 2 horas. Porque a gente falava de um caminhão de coisas, cara, da vida de cada um, da perspectiva. E tu sabe, Fabinho, que eu acho que mais do que pensar, eu acho, o Forest falou 2 coisas aqui, que é um gancho que eu quero pegar. Eu acho que a gente está perdendo o ritual da coisa. Isso. Tá? Que é isso que tu falou. Tipo, eu não vou fritar um ovo porque eu vou sujar. Eu vou pedir no iFood porque aí a comida chega pronta, eu já como ali, pego aquela embalagem, boto no lixo. Só uma vírgula, né? O ovo custa 5, mas tu paga 20 e não sabe que paga 20. Paga porque já tá, aperta o botão e aparece. Né? Então, assim, é esse ritual que tu vai perdendo. E tem uma questão que tu falou do streaming, e eu vi um cara falando uma coisa, esses tempos, nem lembro quem foi, mas foi uma coisa que me pegou muito, assim. Que é o seguinte, a gente não tá mais criando memória afetiva em função do streaming. E aí eu lembrei, até acho que eu já falei isso aqui uma vez, por exemplo, assim, eu tenho 53 anos, então, 45 anos atrás, né, ou algo parecido com isso, tinha a série do Batman que passava na Globo final da tarde. Tá? A gente estava jogando bola em Alegrete, todo mundo parava, e a gente ia pra frente da televisão, assistia ali os 20 minutos que passava a série do Batman e voltava a jogar futebol. Aquilo era um ritual, né? Isso criou uma memória afetiva pra mim. Não à toa a tendência de nostalgia. Isso, né? Pra mim, pros meus amigos e tal. O streaming hoje, ele te tira esse ritual, porque tu assiste na hora que tu quer, e tu assiste na tua casa, eu assisto na minha, o Fabinho assiste na dele, e por mais que depois a gente comente, a gente fale sobre a série, não tem mais aquele momento de todos nós juntos, não tem aquele momento que todo mundo para assistir, né? Tu entra numa casa hoje, tu tem alguém no celular assistindo uma série, alguém na televisão assistindo outra. Dificilmente a família se junta para assistir alguma coisa. Então, eu acho que mais do que pensar, a gente foi perdendo rituais que construíam memórias que alimentavam o teu cérebro. Né? E aí entra exatamente essa questão da nostalgia. Quando tu para tentar pensar sobre coisas, é muito comum que tu comece a te recordar. Porque o mundo de hoje ele é muito rápido. Tu não mantém mais o pensamento, né? Ele é quase automático. E a gente vê muito isso na prática quando tu conversa com o cara e o cara diz, tu nem sabe, eu tava tomando banho, tive uma ideia, não sei o quê. Porque é o momento que tu não tem input nenhum, né? É tu contigo mesmo embaixo do chuveiro. Então a gente tem muita ideia quando tu tá tomando banho, né? Sim, não à toa começa... Aliás, sabe por que isso acontece? Por que acontece a ideia no banho, a ideia na hora que... teve um dia... Tá morrendo de sono, deitou pra dormir e pum, começa a vir as ideias. Cara, o cérebro da gente entende... Eu vi uma aula um tempo atrás bem legal disso. O cérebro da gente, ele entende... Porque durante o dia tu gasta energia. Então, ele baixa a produção pra dar pro corpo energia pra tu tocar o teu dia. A partir do momento que tu parou de fazer tudo, ele volta e diz assim, não, agora sobrou. E aí ele começa a produzir uma atividade. Na hora do relaxamento, na hora do banho. Quando tu fecha as janelinhas das atividades, sobra energia para processamento cerebral. É isso que acontece no banho, é isso que acontece no sono. Por isso deita a cabeça no travesseiro, tá morto de sono. Começa a pensar. E aí as pessoas têm insônia por causa disso. Mas voltando. Cara, sabe que eu entendo esse saudosismo, essa nostalgia, mas eu não vilanizo assim, as telas, não, mas eu também não. Não, eu também não. Assim, não é que eu não vilanizo, é que assim, vamos lá, vamos pensar um negócio assim. Puta, a gente ganhou o Oscar, a fadinha na Olimpíada, a gente viu pelo streaming, a gente viu pela TV, a gente viu... mas a gente lembra da fadinha. Porque a fadinha é incrível, porque a gente se abraçou, porque a gente comenta numa segunda tela, num Twitter, num Threads, onde for. Eu acho que de uma vez por todas a gente tem que olhar para as pessoas e para a responsabilidade das pessoas. Quer ver um negócio, cara? Por exemplo, a coisa a gente nem percebe. Qual que é a nossa parte dessa história? A gente tá muito viciado e a gente não tá percebendo. E é uma coisa que não é comportamental. Não é uma escolha. Tipo, nossa, eu vou passar o dia viciado no meu celular. Nossa, eu vou viciar no TikTok. Nossa, eu vou viciar... É humano. Antigamente também era assim.
Antigamente a gente também era viciado. A gente adora fofoca. Uhum. A gente adora treta. Humanamente falando. Tu vai lá na Roma antiga, Sim, as pessoas adoravam quando os caras pegavam na porrada. Uhum. E as pessoas adoravam quando tinha sedução. Uhum. E as pessoas adoravam sexo. E as pessoas adoravam um monte de coisa que é do humano. Só que agora a gente tem um hiperestímulo. Então, cara, a cada 3 segundos tem uma treta. Por exemplo, é muito mais fácil hoje. O algoritmo hoje, ele premia polêmica, Sim. sedução, piada, meme, sacanagem, briga, coisa exagerada. Ele premia isso. Então, sei lá, eu sou um cara de estratégia, eu tenho 200 mil anos de carreira de estratégia, vou contar dicas de estratégia. Oi, pessoal, tudo bem? Vim contar pra vocês dicas de estratégia e tal. Já era. Foi. Agora, se eu falar assim, cara, não tem estratégia na empresa, a estratégia da empresa é acordar cedo e trabalhar. Aí eu venço aqueles 3 segundos que distribuem meu conteúdo. E aí eu viro a referência do assunto. E aí tu vai num festival, graças a Deus não de vocês, mas tu vai num festival de empreendedorismo e o cara que tá no palco não empreendeu. É isso. Tu vai aí. num festival de branding e a pessoa que tá no palco falando de branding nunca construiu uma fucking marca na vida. É isso. Ela fez um Instagram legalzão e ela vira autoridade, ela vira reputação. E ninguém pergunta assim, legal tua autoridade, reputação, mas o que me conta tuas marcas. O que tu trabalhou? Cara, a gente tá vivendo esse mundo. A política, por exemplo, é um baita exemplo. Eu não vou entrar em questões políticas, mas a forma de fazer política. Ninguém conhece as plataformas de ninguém. Ninguém conhece o que o cara tá fazendo ou não tá fazendo. Cara, é um jogo de recall. E os políticos, a maioria deles, inclusive os piores, entenderam isso. Eles entenderam que, na verdade, eles precisam alimentar uma base para ficar em evidência. É isso aí. Então, tu tá muito mais preocupado em fazer, eu chamo de palhaçada, do que em trabalhar. Porque trabalhar não aparece, não engaja e tal. Então, os caras estão alimentando. Então, cara, não importa. A treta agora é de uma música. Ele vai lá e faz um videozão e dura 24 horas. E vamos de novo. E vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. É isso. Só que vamos pensar no seguinte. Já era assim antes. Sempre teve uma personalidade famosinha da TV que virava deputado. Que virava vereador. Sempre teve. A diferença é que agora é todo mundo. Agora porque antes era assim, o cara da Globo que saiu da novela se candidatava a senador 1000 anos depois dava certo. Mas jornalista. Era um. O resto eram pessoas que já tinham uma carreira política. Não, hoje não, cara. Hoje não. Hoje é o contrário. Hoje tá mais fácil tu se eleger fazendo esse jogo. E eu só peguei a política como exemplo porque vale... Não, mas perfeito. É a tal da economia da atenção. Mas voltando, por isso eu não acho que é a questão das telas. Porque eu acho que a tela é incrível. Sim. O streaming é incrível. Por exemplo, tu pode sentar no teu streaming e tu pode ter uma aula de empreendedorismo de graça. Tu pode sentar no YouTube e tu pode ter uma aula de graça. Só que aí, cara, tu tem que dizer o seguinte. Peraí. Vamos esfregar na cara o conteúdo que tá todo mundo falando? Ou eu vou ter um mínimo de consciência de saber o meu momento e eu dirigir a minha história? Eu vou deixar uma Big Tech curar pra mim? Ou eu sei do que eu preciso para enfrentar. Por isso que eu digo, é uma revolução e é um movimento. Eu convido todo mundo para assim, a gente precisa ter um pouco mais de noção, porque senão a gente vai perder. Forte, eu acho que as ferramentas, a gente fala de streaming, são extraordinárias, cara. A gente nunca teve ferramentas tão boas quanto nós temos hoje, tá? Com streaming, que tu tem acesso ao conteúdo que tu quiser, tu procura, tem internet, tem tudo. E eu faço um comparativo, cara, que é o seguinte, uma faca é ruim? Cara, depende. Fazer com ela, eu posso pegar uma faca. De quem, né? Cara, eu posso pegar uma faca para descascar uma laranja ou para ferir alguém. A ferramenta é a mesma. A decisão é minha de como é que eu vou usar as ferramentas. Cara, um streaming, internet e tal, a ferramenta é maravilhosa. Cara, eu por exemplo, eu tento enganar o meu algoritmo o tempo todo. Porque senão ele vai sempre me apresentar as mesmas coisas. Então, cara, no Spotify, eu vou lá e procuro um outro negócio nada a ver, entendeu? Para que ele me entregue coisas relacionadas àquilo. Senão ele vai só me manter dentro da minha jaulinha ali, ouvindo o que eu quero. No YouTube é a mesma coisa e tal. E nos streamings de filme, cara, eu não quero ver o top 10. Eu quero procurar, cara. Eu zapeio, eu fico olhando, eu fico vendo trailer, tu entendeu? Porque a ferramenta... E aí tu começa a descobrir, até no podcast que a gente gravou antes aqui, com o Newton, ele falou, né, de uma mulher que fez criou um cosmético incrível e tal. Cara, eu por acaso achei aquela série, uma minissérie, no Netflix. Pô,
Pô, uma mulher negra, cara, na década de 30 nos Estados Unidos, imagina, uma mulher negra nos anos 30 nos Estados Unidos empreendendo. Pô, só pelos caras, isso aqui é uma puta história. Às vezes é mais legal que o cursinho da moda. Claro, o cara vai lá e dá uma aulinha pra fazer uma funil, uma escala. Eu quero ver essa história. Pô, e é isso, cara. Mas eu acho que é aí que eu acho, a barreira tá nas pessoas, cara. A gente vai ter que entender isso. É isso. Porque olha só, a gente foi muito educado a estudar pra passar na prova. A ter um professorzinho dizendo, leva a sério, tá. Claro, tô falando da maioria, em geral, não vamos... Tem pessoas que são ao contrário, que são sempre foram interessadas, sempre foram diferentes, sempre foram troublemakers, sempre se importaram, sempre questionaram as coisas e tentaram fazer melhor. Mas a gente foi muito acostumado aí desse jeito. Só que o mundo de hoje, cara, eu acho que esse é o pulo do gato. A galera não entendeu ainda que, tipo assim, que se tu for essa pessoa que sempre foi no jeitinho de esse mundo não vai ser pra ti. Tu vai ser o primeiro a perder. Cara, a IA, ela deixa escancarado quem é quem. A IA deixa escancarado quem é quem. Uma pessoa que está usando uma máquina, que está usando, ela expõe, porque a partir do uso da IA, a pessoa que é interessada, a pessoa que tem repertório, a pessoa que está afim, a pessoa que... Ela vai ficar claro que ela vai se desenvolver e se mexer e achar caminho, e achar oportunidade, fazer coisa. A pessoa que não tem esse lastro para usar ou para entender, vai ficar muito claro que ela não tem esse lastro. A ignorância, de maneira geral, vai ficar muito exposta. E eu não estou entrando aqui em questões sociais, porque tem questões bem importantes com isso também. O acesso que pessoas privilegiadas vão ter à tecnologia e outras não vão ter, cara, tem muitas questões legais. É um muro gigante. Esses muros que a gente tem hoje, aquelas fotos, né, das diferenças sociais e tal. Cara, isso é uma barreira bem interessante que a gente vai ter que tratar. O governo vai ter que entrar, tô vendo iniciativas, governos e tal. Eu não tô entrando nesse lado, eu não tô entrando que todo mundo... Não tô falando de meritocracia, não tô falando que todo mundo tem o mesmo acesso. Eu tô falando o seguinte, de maneira geral, no mundo, vai ficar muito claro, porque hoje em dia uma pessoa inteligente ou uma pessoa mais burra fica meio maquiado. Com esse mundo escancarado de tu precisar da inteligência para de alguma maneira operar esse mundo, vai ficar muito claro quem não correu atrás, quem não foi, quem não tem. Sobre essa questão desse muro social, né? Que tu falou, tem um vídeo do Pedro Cardoso que eu vi essa semana no Instagram, que não sei se tu chegou a ver, que é maravilhoso, que ele fala sobre isso num podcast. Os caras perguntam para ele, né, sobre a questão de todo mundo ter acesso, né, até as coisas e tal. E ele disse, cara, o que eu defendo não é que todo mundo tenha acesso a tudo, mas que todo mundo tenha acesso a tudo que é básico. E aí ele fala, eu quero que todo mundo tenha acesso ao conhecimento de matemática. Porque teve vários matemáticos durante a história toda que desenvolveram. Não, tá aí, né? Isso é de todo mundo, é um conhecimento de todo mundo. O cara diz, mas o meu sonho é voar de asa delta. Beleza, irmão, vai lá, trabalha, voa de asa delta. Se tu não tem condições, não vou. Não quero que ninguém dê uma asa delta pro cara, porque esse é o sonho, mas eu quero que coisas básicas. E eu acho que essa questão da IA, ela é muito importante dentro desse processo. Eu só pontuei porque, assim, quando eu falo que vai separar muito claramente uma pessoa inteligente de uma pessoa que não tá nem aí, eu não quero entrar nessa questão, porque aí todo mundo parte do mesmo ponto e todo mundo tem acesso. Isso. Não é esse recorte que... Não é só deixar muito claro, porque às vezes as pessoas também pegam essa informação e dizem assim, não, mas é muito fácil se tu é um pós-graduado. Não é sobre esse assunto. Estou falando do ponto de vista da tecnologia. Vamos pensar assim, tu é um escritor. Cara, se tu é um escritor bom, legal, tu tem teus livros, tu escreve, tu vai ter um trabalho para fazer teus livros. Se tu é um escritor ruim, tu pode ter a IA que for, que teu livro vai continuar ruim, ou vai continuar padronizado. Se tu é um super escritor ferrado, e tu resolve entender a IA e botar a IA para... Cara, tu pode talvez virar mais gênio ainda. Porque tu vai ter conversas, e tu vai ter histórias, e tu vai ter estímulos. A cocriação era isso, lembra? Pô, o que é cocriação? Eu sou um cara de estratégia, 20 anos de carreira. Essa é uma designer. Essa daqui tem uma história de vida que vem da Bahia, foi tal coisa. Esse aqui morou em Oslo, e aquele lá morou em sei lá o quê. Agora Essa galera junto é mais legal do que eu sozinho. Claro, óbvio. Então, tu imagina quantas pessoas sintéticas tu tem dentro da IA.
Imagina quantas diversidades capacidade de informação e de capacidade de discussão e de estímulo. Eu falo muito do input. A gente usa, às vezes, muito a IA como um output. Faça tal coisa, me dê o planejamento, cria uma imagem e tal. A IA é um super input. Porque a IA pode falar coisas que talvez acessaria. Nós aqui estamos fazendo isso. Pô, tu fala um negócio, eu vou lá e busco lá no Tico e no Teco, divertidamente, um negocinho e... Porque tu falou. Se tu não falasse, eu ia pensar outra coisa. Se tu falasse, eu ia pensar outra coisa. A IA estimula muito ao ponto de tu navegar em lugares e tu fazer sinapses. A IA funciona muito como um input para você também, não só como um output. Então, cara, é uma cocriação exponencial. Sim. E eu nem tô entrando em automações, agentes, eu tô falando sobre a filosofia da história. Sim. Porque, inclusive, me encanta muito. O pessoal fala muito isso da gente, que a gente é uma empresa de IA pela perspectiva humana. Porque tá muito fácil, assim, também. Diquinha, cursinho, prompt, aprenda a mexer, automatize. E o cara sempre pega só... Não, e precisa, tá? Precisa do professor, precisa da escola da IA, precisa automatizar, precisa de uma consultoria que vá lá e aplique, opere, e automatize os processos. Eu não tô indo contra essas pessoas, mas o meu espacinho nessa história é... Cara, o que as pessoas têm que fazer para se desenvolver e melhorar as coisas nesse novo mundo pós-IA, não é da IA, é pós-IA. Porque o digital já foi assim. A gente viu isso, a gente viu a transformação digital. Tudo era sobre transformação digital, lembra? Transformação digital. Não tem mais transformação digital. Já é. Já foi a transformação digital. Hoje é um universo completamente fluido. Claro que tem, com a IA, com novas ferramentas, com automações, com ferramenta que não tinha, com potências que não tinham, com usos que não tinham. É um always on de melhorar isso. Mas a gente viu acontecer isso, o hype, e depois a gente viu quando consolida. E vai ser igual, e vai ser a mesma coisa. Então, cara, eu acho, voltando para as pessoas, eu acho que a barreira e a questão está nas pessoas, o quanto as pessoas vão chamar uma responsabilidade, né? Cada um do seu tamanho, cada um da sua régua, cada um com as suas possibilidades, com as suas dificuldades, mas chamar uma responsabilidade. E talvez por isso que as pessoas gostam da Troublemakers, talvez por isso que as pessoas gostam da minha palestra lá, como vocês viram, que vocês comentaram, porque as pessoas olham dizendo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô dormindo. É isso, cara. Eu tô dormindo. O cara diz assim, eu tô dormindo. Acordar. E esse evento de vocês é um evento que as pessoas vão para acordar também. Então, quando as pessoas vão no evento para procurar respostas, e aí tem um cara ali que bota o problema que você estava sentindo, que você não estava entendendo, desenha e diz assim, cara, vamos resolver isso? Acho que isso é uma coisa muito legal. E a gente também, cara, talvez o pilar central assim, do Empreender 40+, é a ideia de que, cara, não tem idade, não tem tempo, toda hora é hora, vamos lá, a gente tem um monte de ferramenta boa para a gente usar, e a gente viveu durante muito tempo a era das respostas. E hoje a gente vive a era das perguntas. A pergunta bem feita, ela resolve a inovação. Exatamente. Para o pessoal ficar atento a isso. A pergunta bem feita resolve a inovação. A pergunta bem feita resolve. A gente nunca pensou nisso. Cara. A gente pensou muito sempre sobre a magia das soluções criativas, mas não. Só que ao mesmo tempo a gente acha, nesse espírito do tempo, que perder tempo para pensar, para perguntar, para fazer estratégia é perda de tempo, porque a gente tem que ser executor, produtivo, growth a gente passou muitos anos querendo que a máquina desse solução mágica, né? A gente passou muitos anos querendo isso. E a primeira onda da IA, as pessoas fazem isso ainda. Exatamente, isso aí. É isso. Entrego, cara, eu recebo coisas, as pessoas, quando eu trabalho com uma pessoa, coisas assim, eu recebo coisas que claramente a pessoa não quis fazer nada, foi ali e resolveu, sei lá, tinha 1 hora para fazer, não aprofundou 50 e tentou resolver em 10, porque hoje em dia tu resolve em 10. Sim. Só que quando bate um macaco velho lá na ponta... Tu olha ali e diz, cara... E tudo bem, porque o que ia acontecer em outro tempo? Tu ia ter que dizer, ô fulaninho, pô, sacanagem, tamo aqui, teve 1 hora, faz. Isso é o professorzinho. O que vai acontecer hoje? Tu vai dizer, tá, esse cara não precisa. Isso aí. Esse cara não precisa, essa pessoa não precisa. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quanto tempo nós temos ainda? Acabou. Não, tem tempo ainda, 11h53. É 2 horas de... Cara, a gente tá 8 meses tentando marcar. Agora a gente fica mais 2 horas. Não, a gente vai ter que fazer o 2. A pergunta é a seguinte, ou um livro, ou um filme, ou uma série, pra dar uma mexida na turma. Ou os 3. Eu sou muito bom de repertório, porque eu sou maluco por conteúdo, mas sou ruim de lembrar. Mas vou lembrar um que eu li agora, esses dias. Eu brinquei lá no palco de vocês, que eu sempre esqueço o nome do cara, que é o filósofo do Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. É um nome assim, eu nunca lembro exatamente o nome, e as pessoas riem de mim porque eu
Há um ano eu digo que eu não lembro o nome e eu não consigo lembrar o nome. Mas eu acho que é Bill Churran ou algo assim. Cara, eu li um livrinho novo, pra mim novo, não sei quanto ele é atual ou não. Chama Vita Contemplativa. Vita Contemplativa. Cara, ele é um livro... Ele não é tão facinho, mas ele é bem pequenininho, assim. Mas ele é um livro... Não é que ele é difícil, mas ele é um livro que cada frase vai te dando coisa, dá vontade de voltar e ler de novo e ficar... Basicamente, ele fala o seguinte, cara. O mundo é tão performático de desempenho e de performance, de brilhar. Porque é isso também. O algoritmo a gente precisa, né? Sim. Se tu não posta nada... Sei lá, um tempo atrás eu fiquei doente, não postei nada, ninguém lembra que tu existe. Se tu não vai lá dizer assim, gente, estou super doente, aí todo mundo... Então, assim, é muito louco, né? Porque a gente precisa chamar atenção para vender, a gente precisa chamar atenção para se relacionar, a gente precisa chamar atenção para tudo. Mas, enfim, o livro fala o seguinte, esse mundo é tão performático que o cérebro já entende como falha o teu não fazer nada. Não é mais a preguiça, não é essa coisa assim, não vou trabalhar, né? Cara, quando tu fica sem fazer nada, o cérebro vai mandando estímulo que, assim, cara, tem alguma coisa errada contigo. Tem uma coisa errada contigo, tu começa a se cobrar e se culpar. Então o livro fala e a importância que isso é uma coisa construída. O não fazer nada medieval, tava tudo bem não fazer nada, não tinha nada para fazer, né? E a gente criou essa loucurinha e o nosso cérebro se transformou. Vita Contemplativa, eu acho que é um bom livro pra galera ver, eu acho que tem tudo a ver com o nosso espírito do tempo, porque toda essa cagada, com o perdão da palavra, que tá acontecendo, é por causa que a gente é humano e a gente se seduz por essas coisas desde sempre. Sim. A gente gosta, a gente adora estímulo. A gente adora estar andando na rua e ver tem um carro que bateu, a gente adora estar andando na rua e ver um negócio, a gente adora ver uma coisa bonita, a gente adora chegar num evento e estar bonitão, chegar num evento e surpreender. A gente é humano, a gente precisa de estímulo. E essa coisa que está no nosso bolso, que está na mesa, ela dá estímulo o tempo inteiro. E aí a gente fica fascinado. É tipo, sabe uma criança que fica encantada num parque temático? Um buffet de doce. A gente é uma criança encantada no buffet de doce. É isso. E se a gente não tiver um mínimo de... Peraí, segura. Então o Vita Contemplativa traz isso. Mas acho que a base toda do que a gente conversou aqui é exatamente sobre isso, quanto a gente reage. E eu queria deixar a porta aberta. Quem quiser conversar mais, saber mais. A gente está aí para ajudar. A gente está aí para forçar. A gente está aí para forçar esse espaço de proteção para que o pensamento aconteça. A arroba dele vai estar na tela. Tá, vai estar na tela. Arroba Forest. André Forest e a Somos Troublemakers, as duas. Tu sabe que eu acho que esse livro ele é um livro bem atual, assim, porque eu vi uma resenha sobre ele há pouco tempo na internet e muita gente tendo uma nova visão, assim, as pessoas discutindo sobre essa questão. Eu concordo muito no que tu falou sobre isso. Ontem, inclusive, eu estava tendo justamente essa conversa com a minha sócia, com a Giovana, que era justamente isso, né? Que ela disse, ela disse, tá tudo organizado, o cliente tá atendido, né? Tá tudo sobre... E ela disse, isso começou a me dar uma angústia, assim, porque parece que eu não tô fazendo nada, né? Sim. E tá voltando. né? A gente tá vivendo muito essa questão de que parece que tu tem a obrigação de apagar um incêndio a cada uma hora. Só que ao mesmo tempo a gente tá fazendo, mas a gente tá encaixotado num automático mediano, de uma execução mediana, de soluções medianas. Por isso que eu acho que os troublemakers, que eu falei, cara, os troublemakers a gente precisa muito. Tanto que na pivotagem, eu joguei fora o design thinking, mas eu trouxe um novo thinking ampliado por IA, porque eu acho que a gente nunca precisou tanto de thinking e nunca precisou tanto dos troublemakers. De mudança de perspectiva, de aprofundar, de se importar, de se engajar, de se envolver, de questionar, de conflitar. A gente acha que conflito é treta. Cara, conflito é importantíssimo para tu proteger uma ideia, para tu cuidar de uma ideia. Só que não é pessoal. Não é o conflito com o Fábio. É o conflito pelo microfone. É isso aí. Pelo livro, pela coisa. Enfim, cara, uma vida. A gente pode Turmas, acabou. A gente tem que encerrar. Tem que encerrar. Ótimo. André Forest, querido, obrigado, cara. Ainda bem que rolou, porque fazia um tempão, né? Bom, cara, tava difícil, né? E quando É que eu fico muito... A gente atua no Brasil inteiro. Sim, A Trouble é de São Paulo, mas a gente atua Recife, Buenos Aires. Sim, a última vez que a gente falou pra falar... Tava em Buenos Aires. Tu tava em Buenos Aires. A gente atua em todos os lugares, então, graças a Deus. Assim. E eu vou te dar um spoiler. A nossa conversa com o André ela vai ser um pouquinho maior. Vai, hoje na reunião de tarde nós vamos discutir isso. Boa! E no Summit vou estar junto, né, no próximo. Claro, e assim, o que vocês colocaram agora,
E isso é uma coisa muito minha também, né, cara? Eu podia sair daqui feliz pra cá e voltar, mas ao mesmo tempo eu vou no carro pensando assim, cara, os caras disseram que a palestra foi muito massa. O que eu vou fazer esse ano? E eu sou isso, cara. Mas também o fato de eu ser isso é o que faz eu ser eu. E faz eu, talvez, ocupar os meus espaços e tal, enfim. E as pessoas te quererem, né? E as pessoas têm que também olhar pra elas, cara, quem é tu? Na fila do pão, quem tu vai fazer? Porque também tá muito fácil, cara. As pessoas têm que chamar uma resposta. Acho que tem uma parte que é das pessoas. O mundo tá desafiador, tem um monte de problema. Mas tem uma parte que é nossa. Vamos fazer a nossa e vamos usar essas ferramentas a serviço desse eu ou dessa diferença que eu quero fazer. Vamos usar esse espírito de ano novo pra botar a vibe de ano novo o ano inteiro. Porque senão vira lua de mel. Você vai lá e aí depois sua vida não tá legal e sua rotina não tá legal. E a felicidade, o sucesso e o dinheiro e o empreendedorismo acontece aonde? Na rotina. É isso aí. Né? É isso. Turma, acabou. Não esqueça, aqui tem um QR Code. Aponta a tua câmera para cá e aqui a gente é um canal de comunicação. 13 de maio, Teatro Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Edição 2026 do Summit Empreender 40+. E a gente se fala.